nossa azia, mas devemos falar também que nós mesmos muitas vezes produzimos esses ácidos em nosso organismo por sermos intolerantes, nervosos, briguentos, né? Então, nós falamos, devemos falar sim da nossa enxaqueca. Muitas vezes ela é consequência do nosso perfeccionismo, da nossa autocrítica em excesso. Nós somos muito sensíveis à crítica alheia, damos muito valor a nós mesmos, né? Não tem essa pessoa para falar isso de mim, por exemplo. Nós devemos falar da nossa úlcera, até do nosso câncer, mas muitas vezes paremos para pensar em não guardar mágoa, raiva, rancor, ódio, falta de perdão. Falemos da nossa depressão, para o médico é normal, mas nós passemos a verificar a nossa não aceitação das coisas da vida. Eu não aceito como eu sou, eu não aceito como a companheira é, eu não aceito como o mundo é, eu não aceito como as coisas são. Muitas vezes nós, com nossos pensamentos, a nossa forma de ser, de sentir, de agir, nós vamos nos adoecendo. Segundo o Espírito André Luiz, também tem uma receita que nós devemos fazer. Primeira coisa, mantemos o nosso coração em paz em qualquer situação, que é muito difícil, é verdade. Cultivar sempre o hábito da prece, porque uma pessoa que cultiva o hábito da prece, ela cria um campo magnético em volta dela que o protege muitas vezes. E protege até um ambiente, como nós vemos nas obras espíritas. Aquela pessoa que tem um hábito da prece, tem um caso lá no livro Missionários da Luz. Então nós também devemos estudar sempre para mudar o foco dos nossos problemas, porque muitas vezes nós só conseguimos enxergar o problema e não olhamos a solução. Nós precisamos estudar sempre para mudar o foco, evitar a cólera, fugir da maledicência, trabalhar no bem, porque o amor cura todas as doenças. O amor nos cura, nos liberta de todos os males. Precisamos desenvolver esse amor incondicional que Jesus nos ensinou. Nós voltamos a lembrar que nós somos espíritos encarnados. Então, nós somos espíritos que estamos momentaneamente passando pela experiência terrena por necessidade da nossa evolução espiritual, e isso faz parte das leis divinas. E então, se nós temos um olhar excessivamente materialista, se nós olhamos apenas para os interesses da terra, então a vida começa a ficar bastante difícil para nós, porque nós não vemos perspectivas quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, e nós não sabemos que aqueles erros, aquelas coisas que estão acontecendo em relação à nossa saúde, em relação ao nosso relacionamento, ou em relação à nossa forma de ver as coisas, na verdade são experiências que nós estamos adquirindo, são desafios para os nossos espíritos, para efeito da nossa evolução espiritual. Então, se nós não olhamos por este lado e olhamos apenas como coisas dando errado, como alguém fez um trabalho para nós, para dificultar a nossa vida, ou então que Deus nos esqueceu, então a vida começa a ficar bastante difícil. Outro lado é o lado que nós olhamos egoisticamente, ou seja, nós enxergamos só nós mesmos, nós não vemos as outras pessoas, nós não temos a ótica de enxergar o que a outra pessoa está sentindo em relação àquele problema, qual foi a causa que levou aquela pessoa a eventualmente a falar uma palavra negativa a nosso respeito, não é? Então nós não percebemos isso por causa desse olhar egoístico, olhando apenas para dentro de nós mesmos. Então essa é uma chaga que nós precisamos curar, uma vez que nós somos espíritos. Então quando Jesus disse, na primeira parte do nosso programa, que o reino dele não é deste mundo,
ele está mostrando para nós que também o nosso reino não é deste mundo. Nós estamos passando por uma experiência evolutiva e vamos caminhar para crescer mais espiritualmente. José? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, ele fala sobre a cólera, no item 10. Nós falamos que o Evangelho é um receituário de bem viver, mas nós precisamos observar o que diz bem o Evangelho e no nosso comportamento, se o nosso comportamento condiz com o que está escrito. Então nós vamos colocar em dúvida o que Jesus disse, né? Então nesse item ele fala assim, os Espíritos nos falam: o corpo não dá cólera, aquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Quer dizer, ele está falando que o corpo não dá cólera. O corpo por si só não fica raivoso, o corpo por si só não é violento, né? E todos os vícios que nós temos. E as virtudes também, ele não dá virtude para ninguém. De onde vem essa virtude, de onde vem os vícios? Né? Ele fala assim, todos os vícios e todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito. Quando quer, olha bem, quando o quer. O espírito ele pode mudar quando ele quer. E isso é interessante para nós, né? Mas pode modificar o que o espírito, modificar o que é do espírito, quando o quer, com vontade firme. Não vos mostra a experiência a vós, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. Olha só que interessante. Se nós quisermos mudar o nosso comportamento, nós podemos, né? Se nós quisermos tirar um vício, pessoas falam assim, muitas vezes a gente vê pessoas, eu não consigo abandonar esse vício ou tal coisa. Por quê? Porque ele não tenta, ele não quer, ele vai até dar o primeiro passo, já acha difícil. Porque tudo nós podemos, desde que nós queremos. Se não fosse assim, nós não seríamos donos de nós mesmos. Nós não teríamos responsabilidade nenhuma, porque seria algo que está agindo sobre nós que nós não temos condições de dominar. Então, tudo nós podemos. As doenças que nós queremos ser curados. Vamos fazer uma análise do que está acontecendo comigo. Eu estou doente, por quê? O que aconteceu? O que eu fiz? Algo eu fiz de errado, né? Para poder acontecer tal sofrimento ou tal situação em que eu estou vivendo, né? Por isso que o Evangelho é um receituário de bem viver. Quem ama não adoece. A pessoa, fulano lá está doente, mas se ele está aprendendo a amar agora, quantas existências ele teve que ele odiou, promoveu a guerra, a destruição de outros espíritos, de outros irmãos. Então agora ele está tendo a oportunidade santa. A reencarnação é uma oportunidade santa para o espírito refazer os seus débitos. Não é pagar débito. Ele errou de alguma forma, então ele vai ter que ressarcir esse débito. Ele não vai pagar, como se pagasse e eliminasse. Não, porque nós somos espíritos eternos. Hoje eu estou tendo a oportunidade de refazer situações em que eu mesmo causei. Não foi outro. Tudo que eu passo, alguém, no momento da minha existência, porque nós somos espíritos milenares.
Então, em algum momento eu errei, em algum momento eu errei criando um débito com a lei natural, as leis que nos regem. Se nós não sabemos e não observamos as leis que nos regem, nós nos traímos, né? Não somente por ignorância, porque nós não conhecemos. Nós não conhecemos, então o que nós podemos fazer, né? Então muitas vezes as pessoas acham que serão salvos simplesmente porque leu o livro, porque foi na missa, porque foi no centro espírita, porque foi em outras denominações religiosas de nossos irmãos, ou dentro de uma denominação religiosa qualquer, né? Mas tudo depende somente de nós, para a nossa evolução, para a nossa cura, né? E para a nossa saúde, que nós tanto almejamos para a nossa vivência nesse planeta. É verdade, José. E aqui no texto fala das milhões de células que compõem o nosso corpo físico. Então, para que a gente tenha assim, uma certa didática, esse corpo físico, ele nos representa. Já dissemos aqui isso. Ele nos representa, mas esse corpo físico, ele não é o espírito, não somos nós, né? Então esses corpos que temos, que animamos, eles apenas nos representam. Assim como o corpo físico que a gente, enquanto está encarnado, vê, nós temos também a contraparte etérea, que é o corpo perispiritual, e que a gente sempre fala assim, é a forma. Ele preexiste a esse corpo e subsiste depois que nós desencarnamos. Então é um corpo que tem uma duração muito maior do que essas roupagens físicas das inúmeras encarnações que temos. E essas milhões de células que compõem o corpo físico, igualmente existem milhões de células que compõem o corpo perispiritual. Então nós precisamos saber disso, porque nós, espíritos, administramos essas células. E se nós não soubermos administrar essas células, o corpo adoece. Então, primeiro nós precisamos conhecer as células, a composição dos órgãos, dos sistemas, porque se nós não temos esse controle, como é que nós podemos bem administrar? Se nós não sabemos como esse corpo harmonicamente pode funcionar, nós não temos condições de tornar ou de manter, mais precisamente, o nosso corpo saudável. Então, essa questão do conhecimento das células, dos sistemas, nós precisamos nos preocupar com isso. Então, esses corpos, eles, na medida em que nós não os bem administramos, esses corpos, nós os tornamos enfermos. E como foi dito no texto, isso não acontece do dia para a noite. É um processo que às vezes demora anos, às vezes demora séculos. Mas nós conseguimos. Nós tanto tentamos que conseguimos tornar enfermos os nossos corpos. A máquina mais perfeita que existe, nós conseguimos danificar. Exatamente, Cícero. E então nós precisamos nos preocupar em manter a saúde. Agora, quando quando a enfermidade já se materializou, quando nós, por invigilância, mal administramos esse corpo, essas células, aí nos tornamos enfermos. E aí a gente fica pensando, agora eu preciso me curar. Corro no médico, como diz o texto, corro no médico, vou tomar remédio, faço exames, achando que isso tudo vai me propiciar, ou nos propiciar a cura. Mas a cura, ela não vem dessa maneira. Nós podemos, evidentemente, devemos procurar o médico, tomar medicamentos, devemos fazer os exames clínicos, tratamentos. Isso é importante, porque isso vai nos dar um relativo equilíbrio, para que nós tenhamos condições de nos curarmos efetivamente. Então, quando nós falamos, por exemplo, do tratamento do passe na casa espírita, ou então a pessoa que vai à missa na igreja católica e toma lá a hóstia, faz as suas preces, na igreja protestante também, nas evangélicas,
e faz lá os seus votos. Isso tudo é importante para que a pessoa reflita sobre a necessidade que tem de melhorar, de se curar. Isso ainda em si não é a cura, mas é um auxílio, assim como os medicamentos, assim como o atendimento médico, é um auxílio, é algo que vai nos trazer equilíbrio. Agora, a cura efetiva é a mudança do nosso comportamento. Não é? Quando nós passamos a nos conhecer física e psicologicamente, nós vamos conseguindo nos curar. Então a gente percebe assim, a cura, ela não vem de fora para dentro, ela se produz de dentro para fora. Então, quem se torna enfermo somos nós. Quem deve curar-se? Nós mesmos. Evidentemente que nós somos auxiliados por inúmeras pessoas, não só da área médica, como também da área espiritual, da área da psicologia, por exemplo, né, que é bastante importante também, os psicólogos, aqueles que estudam, aqueles que trabalham a sua profissão, trabalham bem a sua profissão, que se especializam, esses então podem nos ajudar bastante. Eu só queria falar uma coisa. Sim. Nós falamos hoje, muitas pessoas falam assim, uma célula está doente. Realmente, é um termo geral, é certo. Muitas vezes as pessoas não param para pensar que aquela célula tem vida. Ela tem e reproduz e morre naturalmente. Então ela tem uma vida. Ali tem um princípio inteligente, ela é super inteligente. Então, hoje a ciência já vem mostrando e provando que através do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, nós conseguimos curar essas células. Células que muitas vezes não tem uma cura efetiva, mas tem um grande alívio. E também é provado através dos passes, das orações, que as pessoas já fizeram testes, né? Que as pessoas que fizeram com um grupo de pessoas, aquele grupo as pessoas davam passe, fazia oração e a outra não. Então o remédio ele tem uma ação muito mais efetiva do que aqueles que não têm. Então, para isso, a gente já pode ter uma noção do quanto o homem já evoluiu. Ele já está lá somente para ser salvo. Ele está, vou fazer oração. Não, a oração nos traz o equilíbrio, porque nós, como espírito, nós que governamos todas essas células. E através dos nossos pensamentos é que essas células entram em equilíbrio e produz e vive com mais saúde, com mais equilíbrio. As células doentes são as células que estão em desequilíbrio. E se nós formos analisar, nós também estamos em desequilíbrio, né? Então, e outra, como foi falado, a ciência, ela não vem somente ela vem para nos ajudar a ter um tempo de vida com menos sofrimento. Então a ciência vem desenvolvendo tudo isso para ajudar nós, porque nós causamos esse mal em algum momento ou nessa existência mesmo. Quantos analgésicos as pessoas tomam para poder se equilibrar, para aliviar a dor? Então isso é uma evolução da ciência que veio ajudar o homem a se manter aqui nesse planeta. Quantas pessoas nós já conhecemos hoje que já passou dos 80, 90 anos, 100 anos, né? Por quê? E pode ver que muitos deles estão tomando um comprimidinho lá de depressão, de problema cardíaco, diabetes e um monte de um ou outro comprimido para o seu equilíbrio físico. Então o que é isso? É um avanço da ciência para ajudar o homem, porque nós em sofrimento nós também desequilibramos, né? Temos pensamentos muito errados, né? Agora, quando nós estamos mais calmos, mais tranquilos, com saúde, nós conseguimos elevar mais os nossos pensamentos a Deus, né? Por mais que a pessoa fale assim, não, eu não vou falar de Deus, eu não vou me elevar a Deus, mas quando ele vem e ele começa a sentir esse equilíbrio,
ele vai se alimentando dessa energia positiva e vai tendo um equilíbrio e vai vivendo mais. Porque nenhum de nós fomos, muitos falam assim, o homem não foi feito para morrer. E realmente, o homem não foi feito para morrer, porque o espírito é eterno. Então nós devemos aproveitar todas as oportunidades necessárias, né? Estamos aqui, vamos ficar o mais tempo possível. Chico Xavier, ou Francisco Cândido Xavier, o médium lá de Uberaba, que escreveu mais de 500 livros, ele mesmo falava, não, se eu puder ficar aqui mais tempo, eu vou ficando. Morreu com 92 anos, já estava meio doentinho, mas ele foi ficando. E tomando o remedinho dele, não é porque ele é médium, porque ele é espírita, porque ele é da tal religião A ou B ou C. Mas ele falou assim, eu vou ficando aqui, a hora que Deus me quiser, eu vou. Né? Então ele foi ficando até os 92 anos. E quantas pessoas que nós já conhecemos hoje que já passou dos 90 anos? Né? Muito bem. Então nós já entramos no horário do terceiro bloco, né? Então vamos para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais assuntos do Quinta de Luz.